enquanto esperamos aqui um bocadinho pelos pelas restantes pessoas que confirmaram que vinham aqui ao webinário, vamos então rever aqui o que é que se anda a passar aqui nos mercados financeiros, em especial no dia de hoje. Vou-vos mostrar aqui uns gráficos muito rápido, só para que vocês tenham aqui uma ideia do que é o comportamento, do que é que está a ser o comportamento do mercado hoje, antes de começarmos, só para fazermos aqui um bocadinho de tempo enquanto estamos à espera do resto das pessoas. Portanto, vamos aqui olhar então para o par euro-dólar. Então, nos últimos tempos, nós vimos o dólar a ganhar valor, como podemos aqui observar. No fundo, temos ido um bocado a navegar com base naquilo que se passa no dólar. Se olharmos para o dólar index, às tantas vemos uma inversão do valor desta moeda, e o que se passa às tantas é que o que se vê é o dólar então a ganhar força quando comparado com a maior parte dos pares. E é o que está a passar. Também no dia de hoje, aquilo que vemos é uma queda bastante abrupta do euro e no fundo também aqui, no fundo, quando quebra as linhas de Fibonacci, a ganhar mais força esta sua tendência de queda e no fundo isto acaba por explicar um bocadinho do fundamental aqui que se passa neste par do euro-dólar. O dia de hoje também é um dia de aversão pelo risco. O Trump acabou por vir dizer que as próximas 2 semanas iam ser muito complicadas para os investidores e para os investidores, desculpem, para os consumidores e para os americanos no geral, e isto aqui então a trazer alguma aversão pelo risco nos mercados. Portanto, aquilo que nós vemos são as principais bolsas a caírem, como podemos aqui observar, o Stoxx 50 no dia de hoje em queda desde o início do dia, abrindo um gap de baixa e a continuar a sua queda. No entanto, isso não é óbvio que aconteça sempre, porque, por exemplo, no dia anterior nós tivemos aqui um início do dia que foi de maior apetite pelo risco e depois o que se passou foi uma queda abrupta logo a seguir. Há 2 dias tivemos exatamente o oposto, uma aversão pelo risco ao início e depois um apetite pelo risco a acontecer depois destas duas primeiras velas, depois do início do dia. Portanto, há muita volatilidade no mercado e esse sentimento pode ir variando. No entanto, hoje está bastante claro, como podemos aqui observar, e esta tendência de queda parece ser consistente. Pronto, aqui também no que toca ao Dow Jones, podemos observar também esta tendência de queda no dia de hoje, muito por consequência das declarações de Trump. Também o S&P e o Nasdaq com comportamentos muito parecidos. Aqui, olhando para o crudo, temos aqui um range, não é? Portanto, não há aqui uma tendência definida no dia de hoje. Vamos ver o que é que nos espera. No fundo, a Arábia Saudita começa, a partir de hoje, a aumentar a sua oferta. No entanto, aquilo que nós podemos observar é que isso, o impacto não há qualquer impacto na variação do preço. Ou seja, nós mantemos-nos aqui nos 18, independentemente de hoje ser o dia oficial em que a Arábia Saudita começa a aumentar a sua produção. Portanto, não tem aqui muito. Aquilo que nós podemos concluir é que estas decisões de aumento de oferta já estão postas no preço, já estão priced in the market, como diríamos numa expressão inglesa. E é por isso que não vemos aqui qualquer reação a esse facto. Depois, aqui dar destaque também mais uma vez à inversão do dólar, como podemos aqui observar. E talvez aqui ao ouro também, que é um bocado difícil perceber o que é que se anda a passar. Não porque, assim, se formos a ver de um ponto de vista mais geral, podemos observar que está a cotar valores bastante altos. No entanto, o que nós vemos é aquilo que nós podíamos esperar em dias de aversão pelo risco, que o ouro suba. No entanto, essa correlação não está a acontecer, e não está a acontecer uma vez que, por vezes, nós vemos perdas muito abruptas nos mercados financeiros, nos mercados acionistas, que levam a esta queda de valor do ouro, porque as pessoas de facto sentem-se obrigadas e pressionadas a venderem este ativo de maneira a comatarem as suas perdas e com base nisso não há aqui aquela correlação óbvia que nós vemos durante num dia normal de aversão pelo risco em que o valor do ouro aumenta. Isso nem sempre tem vindo a acontecer. Aconteceu no início do dia de hoje,
com a aversão pelo risco de facto, mas depois a aversão pelo risco continua e já vemos aqui uma queda outra vez. Não é mais uma vez óbvio. Portanto, agora que já demos aqui tempo às pessoas para entrarem, se calhar damos aqui início então a esta apresentação. Já passaram 5 minutos, portanto, espero que também aqui há uns slides introdutórios, portanto, quem chegar atrasado que consiga perceber o resto da apresentação. Eu acho que consegue. Portanto, aqui a apresentação tem aqui no fundo 3 pontos muito importantes. Um deles é aqui a origem e as características do vírus. Portanto, isto aqui acho que é um bocado senso comum, portanto não vou dar assim nenhuma novidade em específico. Falar um bocadinho da economia e depois da política macroeconómica. Portanto, como é que os governos e os bancos centrais estão a responder a este vírus e à crise que se adivinha. Depois, no fim, façam as perguntas que forem precisas, não tenham qualquer problema. Eu, se souber, respondo. Se não souber, vou pesquisar e respondo depois. Mas é um bocado isso. Portanto, podem ir escrevendo perguntas. Eu à partida não irei responder logo, à partida só no fim, que acho que é mais fácil. Se isto fosse ao vivo, comigo presente, faria de outra maneira e com vocês presentes faria de outra maneira, mas sendo assim, como é difícil mantermos aqui uma conversa entre todos, pedia que fosse no fim, acho que é mais fácil. Mas pronto, começando aqui então pela origem e características do vírus. Portanto, o vírus, como sabemos, teve início na China, no mercado de animais vivos em Wuhan. Isto acabou então por levar à maior propagação do vírus a partir de aqui. Portanto, aquilo que se pensa é que veio de um morcego e com uma possível intermediação de outro animal até chegar ao humano. E algumas das características deste vírus, como sabemos, é altamente transmissível. Uma pessoa infectada pode infectar ou infecta em média 2 outras pessoas. Daí o seu perigo. E pronto, e depois há coisas que não se conhecem ainda bem, não sabemos qual é que é a extensão exata de casos não detectados. Também a recuperação, se uma vez recuperados nós somos de facto imunes ao vírus ou não. Acho que já houve aqui uma pessoa que apareceu na Coreia, suponho, acho que sim, acho que foi na Coreia, que já tinha contraído o vírus e depois voltou ao hospital. Já tinha contraído, já tinha recuperado e depois voltou ao hospital e voltou a dar positivo. E depois o problema é que nunca se sabe se de facto a pessoa alguma vez ficou curada, se aquele teste que ela tinha feito depois de recuperar, em que deu negativo, deu de facto negativo, porque há falsos negativos. E, portanto, há aqui coisas que ainda não se percebem bem. E depois, se o vírus é sazonal ou não, portanto, se agora com o verão este perigo de contágio se torna um bocadinho menor, também não se sabe. Espera-se que sim, como é óbvio, mas não sabemos ainda. No que toca aqui, há certas coisas aqui importantes de olharmos. Uma delas é esta bell curve que existe em qualquer pandemia, que é no fundo um grande alastrar do vírus muito rápido, em que se não houverem medidas, o seu alastrar é muito superior. Portanto, aqui temos aqui um exemplo em que temos aqui bell curve. Há esta bell curve maior, no fundo, diz-nos se não houverem medidas de contenção, nós atingimos um nível muito superior do que se existirem medidas de contenção. E esta linha aqui, que aqui está, é a capacidade dos sistemas de saúde de fazerem face a estes problemas e aos doentes que aqui aparecem. Portanto, é mesmo necessário termos estas medidas de contágio, caso contrário arrebentamos com o sistema e muitas mais pessoas vão morrer e é muito mais perigoso e doloroso para todos. Portanto, desculpem, portanto é aqui muito importante termos estas medidas de contenção e os governos fazerem tudo o que é possível, e depende de cada um de nós também, claro, de maneira a achatarmos esta curva para que possamos todos
porque o mínimo número de pessoas, no fundo, seja infectada. Também podemos aqui observar que, mesmo com medidas, às vezes pode durar mais, mas não há problema que dure mais desde que não rebente com o sistema. No fundo, é isso que queremos passar. Uma vez que a prioridade, neste momento, são mais as pessoas do que a economia, não é? Depois, contágio empírico, no fundo, isto é muito claro, e estas curvas exponenciais que nós temos aqui a observar são de vários países. Sim, eu não pus a imagem muito grande porque não tenho aqui a intenção de mostrar qual é que tem mais, qual é que tem menos, mas é no fundo esta exponencialidade com que o vírus se propaga que eu queria aqui mostrar. Por exemplo, em Espanha e em Itália, esta propagação do vírus é maior do que foi, por exemplo, na China. E está com uma curva mais exponencial do que está a China. E a Europa, no fundo, é onde nós nos concentramos, onde o vírus está a ter as suas maiores repercussões e onde há um maior problema neste preciso momento. Esperemos que, de facto, consigamos ultrapassar isto o mais rápido possível. Mas, por exemplo, em Portugal, voltando aqui à bell curve, o facto de sabermos que o pico será no fim de maio são boas notícias. Porque se o pico fosse muito rápido, rebentava com o sistema. Portanto, quanto mais diluído no tempo for, melhor. Assim, pior para a economia, possivelmente, mas melhor para o sistema de saúde. Menos pessoas vão ser obrigadas a deixar de lado, no fundo, como está a acontecer em Espanha e em Itália. Portanto, não é mau de todo. Agora passando aqui então para outro slide e falando da economia em si. Assim, não se assustem com este gráfico aqui está da oferta e da procura. Eu já vos explico muito bem o que isto é. Mas toda a gente sabe de certeza a relação entre a oferta e a procura. E esta crise não é uma crise igual às outras. Não é uma crise em que, como a de 2008, começou no setor financeiro, portanto acaba-se também um choque do lado da oferta, mas não é não é parecido com aquilo que se passa agora. Também não é uma guerra, não há um impacto como a destruição de infraestrutura ou uma perda permanente de mão de obra, como acontece numa guerra. É uma coisa muito diferente e, no fundo, com poucos precedentes, pelo menos no mundo contemporâneo. Também, portanto, dando aqui início então a esta explicação deste gráfico, há um choque na oferta, há um choque brutal do lado das empresas, que no fundo são obrigadas a no fundo encerrar, porque há medidas de contenção que são impostas pelos diferentes governos. Portanto, isto aqui afeta as cadeias de valor que as empresas têm entre si, portanto, deixam de poder fazer, enfim, comercializar os seus produtos e como consequência muitas empresas acabam por não conseguir ter empresas que por exemplo importam determinados produtos de várias empresas e de vários países para conseguirem ter o seu produto final. A partir do momento em que umas fecham portas, isso deixa de acontecer e elas deixam de conseguir ter de todo o seu produto final. Portanto, deixam de conseguir vender e ter receita alguma. Eu sei de um caso, por exemplo, em Itália, em que uma empresa precisava de uma parte da sua parte do seu produto vinha da China, só uma peça, e que não conseguiu fazer o seu produto por causa disso. Portanto, há aqui um choque muito grande do lado da oferta do lado das empresas. E daí só ouvirmos tanto de falar que é muito importante ajudar as empresas neste momento e que os Estados devem ajudar as empresas, porque de facto sem qualquer tipo de receita é impossível manter um negócio e há negócios que podem não sobreviver durante 2 ou 3 ou 4 meses ou que isto durar. E por isso, nós vemos às tantas aqui uma mudança, portanto, no fundo, o que nós temos aqui é a curva da oferta, é esta AS, e a curva da procura é AD, ok? Portanto, a curva da oferta, nós vemos aqui com a quantidade de oferta aumentar, no fundo, o valor dessa oferta agregada acaba por aumentar também. Aqui nós temos preço e quantidade, ok? Portanto, imaginemos quando há mais oferta de um produto, por mais barato que ele seja, com mais desse produto, o valor total a soma desses produtos todos acaba por ser maior e é por isso que nós vemos aqui esta curva a ser ascendente.
No caso da procura, a curva é descendente, portanto, quanto mais procura há por um produto, mais barato ele à partida será, num ponto de vista agregado, claro. Pronto, depois, como estava a dizer, houve um choque na oferta, certo? Portanto, AS 0 passa para AS 1. Portanto, vamos daqui para aqui. Ok? E depois, mas isto não é só um choque na oferta. É um choque na oferta que às tantas leva a desemprego, porque há empresas que não conseguem aguentar. Leva a uma diminuição do investimento, porque há incerteza. E isso é, no fundo, quando nós não conseguimos gastar o nosso dinheiro, quando não conseguimos consumir de uma maneira normal ou que estávamos habituados, o que acontece é uma diminuição da procura. Portanto, é um choque que começa na oferta e depois leva a outro choque na procura. E o que acontece à procura, então, acaba por se deslocar para a esquerda. Portanto, agora já temos menos quantidade procurada e menos quantidade também oferecida. E depois, com a diminuição da procura, volta a existir uma coisa, que são falências. Como as empresas não conseguem sobreviver, volta a existir aqui uma deslocação da curva da oferta e depois andamos assim durante o tempo que for preciso. Isto aqui é só um ciclo. Isto é um ciclo recessivo, no sentido em que se repete. Portanto, isto agora vai continuar ao ponto que vamos ver até onde nos leva. Mas no fundo acho que perceberam aqui a lógica. No fundo começa por um choque de oferta que afeta a procura e depois volta a afetar a oferta e assim consecutivamente. Está bem? Era isto um bocadinho que eu queria explicar, assim um bocadinho de teoria macroeconómica, mas acho que explica bem. Não é por ser teoria que perde a sua validade e pronto, e acho que é isso. Assim, no fundo, nós temos aqui um preço que acaba por ser quase praticamente igual ou até maior do que aquilo que foi inicialmente, mas não liguem a isso, ok? Porque isto aqui era só para vos explicar, no fundo, a dinâmica. Não quer dizer que o preço venha a ser maior, nem que, aliás, muito possivelmente o preço vai cair. Aliás, como o preço do cruze e do petróleo está mais baixo, vamos ver a inflação a cair nos próximos tempos, de certeza absoluta. Portanto, não liguem a isto, mas a ideia principal que eu queria passar é esta a relação que existe entre a oferta e a procura. Pronto. No que toca, então, aqui à economia. Previsões. Isto é muito complicado de prever. Portanto, muitas organizações internacionais diziam que ia ser de 1,5% a 2% do PIB mundial, mas a verdade é que, por exemplo, ainda ontem Angel Gurria acabou por dizer, o secretário-geral da OCDE, veio dizer que já avançámos muito mais do que aquilo que estava previsto até. Aliás, o pior dos cenários que ele tinha já foi ultrapassado. E é por isso muito complicado de prever, porque não sabemos, no fundo, estes fundamentais acabam por valer muito pouco. Quanto mais nós lemos, não necessariamente sabemos mais, porque de facto, como é que nós prevemos quanto é que as empresas ou os índices acionistas vão cair, se nem as próprias empresas sabem quanto é que elas vão perder, nem as próprias empresas conseguem prever isso. Portanto, é ainda mais difícil para um analista conseguir perceber se o preço da sua ação está sobrevalorizado ou subvalorizado, ok? Portanto, é aqui toda esta parte de previsão económica é a parte mais complicada disto tudo, pelo menos é a parte que está a ser mais complicada. É por isso que nós, a discussão da última semana e também do início desta semana, é se já atingimos o ponto mais baixo nos mercados financeiros, nos mercados acionistas. E a verdade é que é muito difícil de prever. Aqui a Goldman Sachs referiu que está à espera que no final deste ano nós tenhamos 20%, os índices acionistas tenham mais, em média, 20% do que os atuais níveis de mercado, mas que vão existir mais quedas. Portanto, mas também não nos diz que já atingimos o ponto mais baixo. Diz que vão existir mais quedas, mas não nos diz isso. Mas é de facto muito difícil de prever. Hoje temos um mercado em queda, uma vez que Donald Trump disse que as próximas 2 semanas vão ser muito complicadas. Os indicadores maus, verdadeiramente maus, ainda não aconteceram. É muito complicado de prever isto. Se já está posto no preço do mercado ou não, esses indicadores maus que aí vêm, ou se vai gerar pânico outra vez. É muito difícil. Portanto, quão efetivas vão ser todas estas medidas que estão a ser impostas por governos. É um bocado complicado de perceber qual é que vai ser o real impacto. No entanto,
Cá estaremos para ver isso. Depois, há setores que são mais afetados que outros, não é? Dar aqui destaque aos transportes, à restauração, automóvel, oil and gas, não só pelo que está a passar do lado da procura, porque nós todos fechados em casa, então não conseguimos consumir, não é? E há aqui uma quebra óbvia da procura, e depois do lado da oferta também aquilo que está a passar entre a Rússia e a Arábia Saudita, esta guerra no fundo, nem é por um preço mais alto, é por ver quem é que se magoa mais, a ser também muito complicado. Portanto, aqui são duas coisas a contribuir para os preços baixos, desculpem, que estamos agora a observar no que toca ao crudo como ao Brent. E ao gás também, portanto, tudo que é derivados do petróleo. Depois, produtos com uma procura mais elástica, portanto, tudo aquilo que seja menos supérfluo, ou desculpa, que seja mais supérfluo, vai ter aqui, é assim afetado. Portanto, coisas que eu só consumo quando preciso, quando só consumo pouco, ou coisas que eu faço quando estou bem de finanças ou quando estou confiante, vou deixar de fazer. Portanto, é por isso que se diz que a procura elástica, que basta alguma incerteza existir ou alguma variação do preço existir que eu deixo de consumir. Ok? É por isso que é muito elástico. Portanto, passa-se a mínima coisa e eu deixo de consumir esse tipo de coisas. Quando é inelástico, é porque a minha procura é muito rígida. Portanto, não, é uma coisa que eu preciso mesmo, como arroz, tem procura inelástica. Portanto, sim, podem aumentar o preço do arroz, vou comprar arroz na mesma. Se aumentar o preço de um euro, muito somente vou precisar de arroz na mesma para as minhas refeições do dia a dia. Portanto, aqueles produtos mais supérfluos vão aqui também sofrer com isso. Mais, pronto, agora então mergulhando dentro dos setores mais afetados. Portanto, transportes, este gráfico aqui é interessante, são as viagens que foram feitas dos Estados Unidos para o resto do mundo e o quão elas caíram depois disto. Okay? Portanto, para a Ásia caiu praticamente 100%, para a Europa caiu 30%, até Donald Trump, de facto, ter dito que queria fechar portas, e África e Américas. Desculpem. Portanto, há aqui para a indústria aeronáutica ser muito complicado estes próximos tempos, mas, por exemplo, Donald Trump já avisou aqui que vai ajudar especialmente essa indústria nos próximos tempos, portanto, veremos o quão ela será afetada. Também a restauração. Estamos a observar aqui até mais ou menos 18 de março, nós podíamos ver quedas de aproximadamente menos 80% em termos anuais da procura e frequência de restaurantes. E agora, com todos fechados em casa, eles estão completamente fechados, portanto, só não é 100% para aqueles que conseguem ter um serviço online. Porque para aqueles que não o têm, é de facto uma queda total da receita que entra. Depois, o consumo privado, não é que isto seja aqui um setor, mas no fundo tudo o que nós consumimos acaba por ter aqui tudo aquilo que nós, desculpem, consumimos no dia a dia e que não são bens essenciais, acabam por ter um impacto. Temos aqui o exemplo de bens duradouros, que nos diz muito, nos fala muito da confiança das empresas, das pessoas relativamente à economia. Portanto, se nós estamos confiantes, nós não temos grande problema em comprar um bem duradouro, não temos problema em comprar um carro, não temos problema em comprar um eletrodoméstico. E no fundo, isso aí é a primeira coisa que nós largamos. E aqui é isso que nós vemos também nas primeiras 2 semanas de fevereiro na China. Aquilo que se passou com a venda de carros foi uma queda de praticamente 100%, 92%, menos de 92% no início do ano. E isso é também esperado para o resto do mundo. Agora, impacto nos mercados. Já estive aqui a falar um bocadinho sobre isto, mas não quero mais olharmos para ele. Portanto,
apesar das quedas que nós tínhamos vindo a observar às vezes no ouro, em dias de grande aversão pelo risco, especialmente nos dias de grande aversão pelo risco, aquilo que nós vemos é que o ouro está a cotar a níveis bastante altos, perto dos 1.600. Agora está a 1.570, mas agora estamos um bocadinho mais. Então, o preço está um bocadinho mais alto. No entanto, não deixa de ser um safe haven. É isso que é importante passar. Portanto, são as enormes quedas, desculpem, as enormes quedas, sim, nos mercados acionistas têm levado à queda de preço do ouro e não necessariamente a sua perca de valor como um ativo de refúgio. Não é que isso seja posto em causa. Essa é a correlação óbvia, é a correlação normal, no entanto, ela não deixa de ser verdade só porque vemos o preço do ouro a cair de vez em quando, especialmente quando há quedas muito, muito abruptas nos mercados acionistas. Mas não deixa de ser curioso, porque normalmente o que acontece é exatamente o contrário. Quanto maior a queda, quanto maior a aversão pelo risco, maior a procura por ouro. No entanto, não é isso que temos vindo a ver, porque também as quedas são bastante abruptas e não são normais. Portanto, aquilo que nós vemos isso justifica este comportamento também nem sempre normal por parte do ouro. Depois, no que toca aqui aos preços do petróleo, esta imagem não está certa, como nós sabemos agora, temos o preço está por volta dos 18, neste preciso momento, nos 18 dólares por barril, e não nos 46, como está aqui. No entanto, é isso, há aqui duas razões muito claras porque têm levado a esta queda de preço, brutal, como nós podemos aqui observar, no início de março estava então a 45, no entanto agora está a 18. É uma queda muito, muito abrupta, está em mínimos históricos e, como já expliquei aqui, por duas razões. Portanto, uma queda óbvia da procura, estamos todos em casa, ninguém consome, ninguém anda de carro. E, e um aumento da oferta por parte da Arábia Saudita como retaliação à Rússia. Então, o que se passou aqui foi que a OPEC e a Rússia, com o início do que estava a passar com o coronavírus e com a queda do preço que nós vimos acontecer no preço do barril, então juntaram-se com o objetivo de diminuir a oferta para combater essa queda do preço. E a Rússia foi contra isso. Foi o único país que não concordou com isso. E no fundo a Arábia Saudita não gostou e decidiu retaliar a Rússia. Portanto, com base nessa negação por parte da Rússia no que toca à diminuição da oferta, o que a Arábia Saudita fez foi: então eu vou aumentar a oferta de maneira que o preço caia e assim eu te consiga magoar. No fundo, é o que a Arábia Saudita acaba por dizer à Rússia. E a Rússia diz: ok, eu não fico magoado por isso e por isso fico bem assim. E aliás, eu até vou aumentar a oferta também para te magoar a ti. Bem, e portanto entramos aqui numa guerra a ver quem é que é o preço mais baixo, mas em que eles no fundo se magoam mutuamente. Portanto, é a situação que temos agora e é por isso que os preços tão baixos. Donald Trump também tentou agora nos últimos dias falar com os responsáveis não só da Arábia Saudita como da Rússia para ver se eles conseguem no fundo arranjar aqui um entendimento, porque todos os países que dependem do petróleo acabam por ser afetados por esta situação que vivemos neste preciso momento. Eu acho que assim, os maiores beneficiários ainda são algumas empresas, até nós próprios se conseguíssemos sair à rua, tínhamos de certeza preços de gasolina mais baratos, empresas também teriam custos mais baixos, porque muitas delas usam petróleo para financiar o seu próprio negócio, portanto, com um custo mais barato também acaba por ser benéfico para essas empresas. No entanto, há muitos países afetados por isso e que não querem que de facto esse preço seja tão baixo como está agora. No entanto, relativamente aqui a outra coisa, portanto, há poucos ganhos nos mercados financeiros. Aliás, todos os setores são afetados e há uns menos afetados que outros. Portanto, o que nós vemos é que a maior parte das empresas estão em queda desde o início. E até mesmo aquelas empresas que estão mais a beneficiar com isto, como por exemplo empresas do setor de serviços de saúde, têm estado em queda. Mas agora tem uma queda muito menos abrupta do que a maior parte das empresas que de facto sofrem com uma diminuição de procura. Que não é o caso destas empresas. As empresas de certeza absoluta que muitas delas vão aqui ter um aumento de receita muito pela procura
extraordinária que está a existir, por exemplo, por ventiladores e outros tipos de serviços que é preciso e que é necessário investir para combater, no fundo, este problema. Depois, businesses online, portanto, negócios que estão online também podem beneficiar com isso. Um exemplo disto é o Zoom, e este gráfico é do Zoom. Portanto, o Zoom é uma aplicação que muitas pessoas estão a usar agora, especialmente universidades, com o objetivo de darem as suas aulas educativas e com base nisso, aquilo que tem vindo a acontecer é uma subida muito íngreme no valor da ação desta empresa. Apesar de ter aqui aparentemente atingido um pico, mas vamos ver o que é que será daqui para a frente. No entanto, não deixa de ser curioso este aumento. Portanto, há aqui uma exceção, há algumas exceções de facto de empresas que não estão a cair, mas a maior parte delas, mesmo aquelas beneficiadas, têm vindo a cair. Portanto, aqui há a aversão pelo risco a ser brutal, o pânico a alastrar-se e as pessoas de facto a tomarem também decisões, até elas pouco racionais. Um dia hei de falar aqui um bocadinho sobre Behavioral Finance, que é no fundo uma área da economia e das finanças que nos prova que nós não somos tão racionais assim como economistas neoclássicos pressupunham. Portanto, sempre nos pressupostos desses economistas estavam que todos os agentes eram racionais, mas nós de vez em quando tomamos decisões menos boas e mais estúpidas e por isso nem sempre somos o mais racional, ou pelo menos não o suficiente para que partam do princípio que somos, no fundo. Mas pronto, no que toca então à política macroeconómica, aquilo que podemos observar, portanto, eu agora quero aqui um bocadinho olhar para quais é que são estas políticas, quem é que as vai financiar e como, e quais é que são as consequências de não fazer estas políticas. O que é interessante, já há assim, um ou outro estudo sobre isto, e é de facto aqui interessante olhar para isto. Portanto, do ponto de vista fiscal, há sempre duas formas de combater crises, uma do ponto de vista fiscal, outra do ponto de vista monetário, ou seja, através dos bancos centrais. É quando se fala em economia monetária ou política monetária, fala-se do uso de bancos centrais para motivarem então um maior aumento da própria procura da economia. Depois, do ponto de vista fiscal, acaba por ser relativamente da responsabilidade dos governos diminuírem impostos caso seja necessário, através de incentivos fiscais e outras formas. Portanto, como é que se está a combater isto? Com despesas públicas no setor público da saúde, também através da redução de impostos e de subsídios também para as empresas e para as pessoas. Estes subsídios em dinheiro para as empresas, eu pus aqui em negrito precisamente porque é talvez que o mais importante. Empresas com falta de liquidez, ou seja, com falta de dinheiro a circular em caixa, podem ter muita dificuldade em pagar salários. E um subsídio destes iria fazê-los aguentar durante algum tempo, e esperemos que o tempo suficiente para conseguir sobreviver a esta crise. É muito importante que isso aconteça e é isso. Isto aqui é uma coisa que compete aos governos e não a mais ninguém. E agora este dinheiro tem que vir de algum lado, não é? E é aqui que entra a política monetária um bocado, porque este dinheiro vem dos bancos centrais, que no fundo imprimem dinheiro para conseguir aliviar os juros que os governos pagam pela sua dívida, de maneira que consigam também, no fundo, dar isto às pessoas e às empresas que é tão necessário neste preciso momento. Portanto, no que toca aqui à política monetária, portanto, aqui aos bancos centrais, todos eles cortaram as taxas de juros já por diversas vezes e também começaram com programas de quantitative easing, que é compra de dívida pública por parte de vários governos. E é isso que tem acontecido na Europa, é isso que tem acontecido nos Estados Unidos, também no Reino Unido. Portanto, está a acontecer um pouco por todo lado, porque nós temos aqui o exemplo na Europa que na crise de 2008, e que depois acabou por durar, ou começar essencialmente a ser mais abrupta em 2010, tivemos aqui uma crise soberana, de dívida soberana, e isso aconteceu precisamente porque nós estamos a pagar demasiado pelas nossas taxas de juros e não conseguimos ter dinheiro para
para as empresas e para as pessoas, para pagar pessoas. Portanto, os governos deixaram de ter dinheiro para pagar salários porque pagavam demasiado pelos seus juros para emitir dívida. No fundo, há aqui uma maneira de evitar tudo isto, que é pôr o Banco Central a comprar essa própria dívida, e isso está a ser feito agora, e é por isso que na nossa dívida nós continuamos a pagar 0,7% pela dívida portuguesa há 10 anos. Porque o Banco Central Europeu está por trás a comprar muita dívida a Portugal. E isso leva a que nós agora estejamos mais à vontade, isto já devia ter sido feito antes, não foi feito. E agora estamos de facto mais à vontade para poder diminuir impostos ou isentar impostos, o pagamento de impostos durante X tempo, que é uma das medidas que vai ser posta, desculpem, e pronto, e é de facto, eu acho que estão a ser aqui feitas medidas importantes e medidas que são necessárias para combater esta crise. E felizmente, aparentemente, parece que aprendemos com os erros, porque de facto há uns anos atrás não foi isso que fizemos. Pronto, também se discute aqui a possibilidade de ter Eurobonds, que é no fundo uma emissão de dívida pública, mas por parte de todos os governos. Ou seja, isto faria com que, mesmo que a nossa dívida específica de Portugal aumentasse, desculpem, os juros que nós pagamos pela nossa dívida aumentassem, portanto, que existisse uma menor procura por ela, e existiriam estes Eurobonds, portanto, que são obrigações do Tesouro, no fundo, para toda a Europa, em que o risco estaria mais repartido por todos. Portanto, aqueles países que iriam pagar mais, talvez, pela permitir dívida pública, iriam pagar menos porque estas obrigações existem. Isto aqui vai muito possivelmente ser implementado nos próximos, e vamos ter novidades sobre isto nas próximas semanas, de certeza absoluta. Também helicopter money é uma possibilidade, mas muito menos provável. Helicopter money é, imaginem que o Banco Central de repente imprimia dinheiro e punha dinheiro nos nossos bolsos. É disto que se trata. Isso é o que a Helicopter Money faz. No entanto, há muitas barreiras à sua implementação e é por isso uma coisa muito, muito pouco provável de acontecer. Seria interessante e ajudaria bastante, certeza absoluta, mas no fundo é muito complicado aqui perceber. É muito complicado mesmo de vir a ser implementado. Eu posso depois um dia falar mais em detalhe sobre isso, mas é mesmo difícil. Há muitos entraves a que isso aconteça. Depois, portanto, como as financiar? Portanto, acabei de dizer que os bancos centrais têm aqui um papel preponderante para evitar uma crise soberana, de dívida soberana, e é isso que eles estão a fazer. Portanto, aqui é um bom sinal. Em específico, o BCE tive aqui um programa de compra de emergência da pandemia. Isto é aquela compra de obrigações do Tesouro que eu estava a referir, e fez isso no valor de 750 mil milhões de euros. E para além disso, o Banco Central Europeu antes tinha uma regra em que só podia comprar até 33% da dívida pública de cada país. E no fundo o que o BCE fez foi absolver esta regra, e agora pode comprar 100% da dívida pública se quiser desse país, quando esse país emite dívida. Tá bem? Portanto, há aqui um whatever it takes, que era uma expressão usada por Mário Draghi, também aqui a ser de facto posta em prática no seu melhor, diria mesmo, porque no fundo isto aqui é mesmo o Banco Central a dizer: eu vou comprar aquilo que for necessário para evitar uma crise de dívida soberana. Portanto, foi aqui uma boa coisa a acontecer. Também a Reserva Federal fez exatamente o mesmo, não tinha este bound, este limite de 33%, mas disse que iria comprar o que fosse necessário, um quantitative easing ilimitado. E também, portanto, mais uma boa notícia que foi recebida pelos mercados e tem sido a razão porque os mercados subiram na semana passada. Foi essencialmente por estas razões. Também, quais são as consequências de não fazer isto? Isso aqui é interessante. E vamos então ver o que é que aconteceria se isto não fosse feito. Portanto, assumindo uma quebra da atividade económica de 50% num mês e de 25% nos 2 meses seguintes. Portanto, imaginemos que a crise dura 3 meses e em que no primeiro mês há uma queda de 50% e nos meses seguintes 25%. O PIB iria cair 10% da produção anual. Portanto, chegaríamos a dezembro e íamos ter menos 10% de produção. Isto é muito. É uma crise muito, muito, muito severa.
E depois isto aqui, mas não se recupera logo, não é? A economia, eu acho que a economia vai recuperar mais rápido, mas mais rápido ainda vão recuperar os mercados. Mas, no entanto, isto aqui causa uma espiral que não é óbvia, que não vai voltar ao normal de um dia para o outro. E por isso há aqui uma espiral recessiva que demora a sair até que voltemos à normalidade. E isto aqui iria fazer com que, possivelmente, as percas fossem maiores de 15% do PIB. Isto sem estas medidas a ser implementadas. Portanto, é preciso mesmo uma ajuda de todos, de todas as partes intervenientes aqui dentro de governos, como de bancos centrais, como de instituições internacionais, a ajudarem países em desenvolvimento para que isto seja amenizado e não cheguemos então a perdas desta magnitude. Por exemplo, temos aqui um exemplo da grande recessão em que, de facto, na Europa foi feito pouquíssimo disto, ou não foi feito nada, foi feito exatamente o oposto. Nós temos austeridade em vez de termos políticas monetárias e fiscais expansivas, e a queda foi de 4,5%. Portanto, isto aqui é uma crise pior, tem potencial para ser pior do que foi em 2008. Mas, no fundo, eu acho que estamos no caminho certo em termos da atitude e das medidas que estamos a ter. Portanto, espero mesmo que não seja assim tão mal. E pronto, é um bocado isto. Chegamos aqui um bocadinho ao fim da apresentação. Espero que tenham gostado. Isto aqui, no fundo, são as referências bibliográficas. Isto aqui é o nosso telegrama para vocês poderem, no fundo, seguirem as nossas sugestões de investimento, seguirem o próprio mercado, tudo o que é feito em termos de research aqui na Teletrade é posto lá. Portanto, sigam este telegrama e acompanhem-nos para, no fundo, estarmos mais perto uns dos outros e aprendermos também. Se tiverem perguntas, podem fazê-las agora. Eu estou aqui a ver e não há aqui nenhuma pergunta. Pelo que estou a ver, esperem lá. Não estou a ver aqui qualquer pergunta. Vou só esperar um bocadinho para ver se de facto alguém está interessado aqui em fazer alguma pergunta. Espero que. Esperem só. Ok, espera lá. Estão aqui algumas. Calma, calma. Portanto, aqui alguém a querer saber mais sobre Helicopter Money. Olha, assim, relativamente aqui a este tema, sim, há uma apresentação que nós fazemos que toca aqui em Helicopter Money de uma forma muito clara, em que nós falamos de política monetária e Helicopter Money seria uma forma de política monetária. Mas no fundo, só para não, aquilo que eu quero fazer é, no fundo, convidar a pessoa que fez esta pergunta a aparecer, no fundo, e a aparecer no próximo webinar de política monetária em que isso vai ser explicado, mas para que não saia daqui também sem nada, vou dar então uma pequena introdução ao que é isto. Portanto, Helicopter Money o que faz, como disse, o Banco Central imprime dinheiro e deposita nos bolsos das pessoas, e há duas formas de que no fundo, como isto poderia acontecer. Poderia acontecer de uma forma indireta ou de uma forma direta. Há uma forma direta em que o Banco Central, no fundo, transfere o dinheiro para os bolsos de cada um. Okay? Depois há outra forma, que é uma forma indireta, em que um governo emitia dívida e o Banco Central compraria essa dívida com a condição do governo, então, depositar esse dinheiro no bolso das pessoas. Portanto, há aqui duas formas disto acontecer. Estão a perceber? Portanto, uma forma direta e uma forma indireta. Mas depois há desvantagens relativamente a cada uma destas formas. E eu não queria entrar muito por aí porque porque acho que há tipo de apresentações específicas para isso, mas espero ter no fundo, matado aqui alguma curiosidade com esta resposta. E pronto, mas queria convidar também, como já disse, a aparecer na próxima apresentação da política monetária. Também fiz também escrevi um artigo sobre Helicopter Money há pouco tempo, há 2 semanas, no site da Rankia, em que no fundo explico tudo isto que será explicado nessa apresentação de política monetária que será feita ainda este mês.
Por isso, basta ir ao site da Rankia e procurar por esse artigo, que está lá tudo explicado, no fundo, o que é isto e como é que poderia acontecer na Europa, se vai acontecer, se não vai. Portanto, também é assim, uma boa forma de se manter aqui informado e ter mais informação sobre isso. Está aqui uma pergunta, perceber se o Telegram é gratuito. O Telegram é inicialmente gratuito para toda a gente, mas depois, aparentemente, assim, a pessoa, passado 2 a 3 semanas, tem que se tornar cliente para continuar a seguir o Telegram. Mas inicialmente é gratuito para toda a gente. Ok? Tem aqui, então, um obrigado. Mais, esperem lá. Desculpem lá, estou só aqui a ler. Bem, está aqui uma pergunta acerca das empresas que foram mais afetadas por esta crise e as que vão recuperar. Bem, as que foram mais afetadas, assim, isso acabam por ser aquelas também aqueles setores-chave, portanto, setores-chave como os transportes, setores-chave como empresas que dependam de petróleo acabam por todas elas por serem bastante afetadas. Foram essas as mais afetadas todas, portanto, assim, praticamente todas foram afetadas, um, e todas vão recuperar. Sim, isso também é muito claro. Quando isto acabar, todas vão recuperar, a não ser que, assim, relativamente àquelas que foram mais afetadas, como é o caso destes dois setores, por exemplo, um, também depende daquilo que se passar com o preço do petróleo, ou seja, com aquela guerra que está aqui a passar entre a Rússia e a Arábia Saudita, vai ter também um impacto preponderante na recuperação dessas empresas. Portanto, se de facto eles chegarem aqui, digamos, daqui a uns tempos, a um acordo em que, no fundo, esta guerra desaparece, aquilo que vamos poder ver é, muito provavelmente, o preço e a cotação destas empresas a disparar para cima por consequência disso. Isso é muito provável que aconteça. No entanto, assim, todas vão recuperar quando isto acabar, isso eu não tenho dúvida. Não vão continuar lá em baixo porque está demasiado muito baixo para o que é normal. Portanto, deixa-me cá ver, estou aqui à procura de perguntas. Desculpem lá. Helicopter Money, outra sobre Helicopter Money. Se Helicopter Money seria a última opção de estímulo, ou ainda há algo mais agressivo? Eu acho que possivelmente seria a última. Acho que sim. Não é uma coisa que nunca foi feita, possivelmente seria a última, mas é porque ainda há coisas a fazer antes que isto apareça, mas acho que sim, acho que seria a última. Acho que antes disso há os Eurobonds, como referi, antes disso eles ainda podem comprar mais dívida de empresas, mas sim, acho que seria aqui a última opção que um Banco Central poderia ter. Mais. Se é boa política para investir agora, seja no que for? É aqui uma pergunta. Deixa-me pensar. É assim, é muito difícil dizer se já batemos no fundo ou não. No que toca aos mercados financeiros e ao CFD e ao Forex e, no fundo, à atividade desta corretora, a minha opinião é que, de facto, o mercado está sempre bom, seja para comprar ou para vender, mas o mercado está sempre bom, não é por aí. Portanto, não é mesmo por estar a passar o que está a passar que é menos seguro investir nesta atividade de CFDs. Eu acho mesmo que não depende disso, porque de facto, quando nós compramos ações, aí sim, só ganhamos se aquilo subir. Mas no que toca a CFDs não é bem assim, não? Quando o mercado cai, nós também podemos ganhar. E é por isso uma coisa muito mais consistente. Pode ser, por vezes, mais arriscado, mas é mais consistente no sentido de que não estamos tão dependentes do ciclo económico. Mas indiretamente aqui à pergunta se é boa política ou não investir, sim, os preços estão muito baixos, podem cair mais, como já referi, é possível que caia mais. Mas se a visão for de longo prazo,
eu não tenho dúvida nenhuma que é bom comprar. E se a pessoa em termos de finanças pessoais, também estiver confortável, portanto, se achar que não vai perder o emprego, se está tudo ok, se tem algum fundo de maneio, eu acho que é uma boa altura para comprar, independentemente de cair, sei lá, mais 10 ou 15% nos próximos meses. É assim, está muito baixo e, por exemplo, temos aqui a Goldman Sachs a referir que os preços das cotações vão estar 20% mais altos no final do ano do que está agora. Portanto, sim, imaginemos que cai mais 10% e vocês podem ganhar, se comprarem daqui quando cair mais 10%, ganham 30%. Se comprarem agora, ganham só mais 20%. Mas acho que se a visão for de longo prazo e se de facto tiverem a tranquilidade de aguentar esse dinheiro, acho que é uma boa altura, sim. Acho que está muito baixo para, para comprar, portanto é barato, está bom. Mais que uma pergunta. Aqui uma pergunta acerca de como é que estará o euro depois disto. Bem, assim, toda a zona euro vai passar por uma recessão e eu não acho que o euro seja posto em causa. Aliás, acho que a Europa, como já referi, está com a atitude certa e com as medidas certas. Portanto, assim, vai haver uma recessão, isso é óbvio. E depois vamos demorar um bocado de tempo a recuperar dessa crise, como em todas as outras. Por isso, assim, claro que o euro vai ficar numa pior posição do que está agora, mas pronto, isso é muito claro e muito normal acontecer em qualquer crise que exista. Portanto, aqui mais perguntas, deixem-me cá ler, desculpem. Um, ok. Bem, aqui uma pergunta muito difícil, que é, com isto tudo, qual a economia que está mais forte e que eu espero que recupere melhor? E como é que isso vai afetar em termos de Forex? Bem, não é mesmo fácil, mas é porque não é fácil, porque há economias que estão mais fortes numas coisas e menos fortes noutras. Por exemplo, os Estados Unidos está em melhores condições do que na Europa, do que a Europa em si. Mas tem uma coisa pior, por exemplo, do que vários países europeus, que é um déficit fiscal muito elevado. Tem um déficit de aproximadamente 5%. Mas em termos económicos está muito mais próximo do seu potencial do que a Europa. E com isto quer dizer que, por exemplo, variáveis como o desemprego, variáveis como a inflação, que são sempre objetivos, neste caso da Reserva Federal norte-americana, apesar da economia americana ser afetada, como está muito mais próximo do seu potencial, à partida vai lá chegar também muito mais rápido que, por exemplo, a Europa, que está muito mais longe do seu potencial e de onde deveria estar. Por isso, eu acho que vai ser mais complicado para a Europa do que para os Estados Unidos, por exemplo, sair desta crise. Apesar de finalmente a Europa estar com as medidas certas, estarmos a ter no fundo as medidas que os Estados Unidos teve na crise de 2008 e que foi isso, precisamente isso que fez com que eles saíssem mais rápido da crise que tiveram do que nós, que fizemos exatamente o oposto. Tivemos austeridade em termos de recessão que é, que é catastrófico e é muito mau para toda a gente, porque todos sofremos muito com isso e o desemprego e depois também os próprios déficits acabam por ter, apesar do aumento de impostos, acabam por diminuir porque no fundo aquilo que acontece com a economia é de tal maneira mal que o déficit em relação ao PIB acaba por aumentar na mesma. Mas é isso, assim, comprei aqui os Estados Unidos e a Europa, espero que tenha de certa forma satisfeito a pessoa que fez esta pergunta. Em termos de Forex, também, por exemplo, imaginando aqui o euro-dólar. Aliás, eu vou-vos mostrar o euro-dólar para explicar no fundo qual é que é a tendência de longo prazo, está bem? Isto é uma tendência de longo prazo. Portanto, aquilo que nós vimos aqui a acontecer foi, desde a crise de 2008, o euro a cair substancialmente quando comparado com o dólar. Isto aconteceu precisamente porque a resposta dos Estados Unidos
à crise foi muito mais rápida do que a resposta europeia. E isto levou a que os juros, apesar de terem baixado muito mais rápido nos Estados Unidos, eles mesmos recuperaram muito mais rápido por causa disso. E os juros também voltaram a subir muito mais rápido, porque, no fundo, como a economia já estava mais desenvolvida e a própria inflação já estava mais próxima do seu objetivo, os juros começaram a subir. E quando os juros sobem, há uma maior procura por esse tipo de ativos, porque também as obrigações do Tesouro, que é um ativo sempre muito seguro, acaba por subir. Desculpem, os juros que essas obrigações dão. Portanto, ao existir uma maior procura por estas obrigações, o que acontece é que existe uma valorização dessa moeda. Portanto, aquilo que se passou nos Estados Unidos foi com o aumento dos juros mais rápido, as pessoas a comprarem dólares para poderem comprar obrigações leva então ao aumento do valor do dólar. E na Europa aconteceu exatamente o oposto. Os juros continuam muito baixos e isso afasta de certa forma investidores e com menos pessoas a comprar euros e mais pessoas a comprar dólares, o que nós vemos é o euro perder valor e o dólar a ganhar valor. E é por isso que nós vemos então esta tendência de queda ao longo dos últimos anos. Não é? E eu acho que é isso que vai continuar a acontecer. Eu acho que a tendência vai acabar por ser esta linha, esta tendência de queda é muito, muito forte e não só, portanto, não só no ponto de vista técnico, como podemos aqui observar, como também no ponto de vista fundamental, há razões muito óbvias para isto. Tudo bem? Portanto, isto aqui é um exemplo de como é que vai afetar o Forex, portanto, este par cambial. E acho que agora já respondi melhor esta pergunta que foi feita. Portanto, pronto, mais perguntas. Deixem-me cá procurar. Esperem lá. Desculpem. Está aqui uma pergunta que é só alguma perspectiva, portanto não consigo perceber. Aqui um obrigado. Obrigado eu. Foi um prazer. Aqui uma pergunta, uma curiosidade. Há aqui uma pessoa que disse só uma curiosidade e depois não fez nenhuma pergunta, portanto eu aqui não sei o que responder. Existem alguns. Bem, aqui uma pergunta sobre se existem alguns dados específicos sobre, sobre mercados emergentes. Sim, eu não os tenho, honestamente, não os tenho aqui. Desculpa, eu não sei, deixa-me cá ver aqui o teu nome, Elvis de Barros. Elvis. Eu não tenho aqui dados específicos, mas é assim, eu acho que é assim, vamos ser todos afetados. Por exemplo, eu sei que o Brasil não está com medidas de contenção, isso não quer dizer necessariamente que seja bom, portanto, acho que vamos ser todos afetados por isso. Mas é assim, tanto dados, não é só os dados dos mercados emergentes que estão aqui, ou que valem, ou que eu não tenho aqui, mas também os outros dados que tenho valem muito pouco, como eu referi na apresentação. Os fundamentais valem mesmo muito pouco neste preciso momento e porque é muito difícil prever, no fundo nem as empresas conseguem prever qual é que vai ser a sua performance, vai ser má de certeza absoluta, mas não sabemos o quão má. Por isso, desculpa não conseguir responder aqui a esta pergunta, mas assim, eu convido-te a falarmos depois, e depois de procurar aqui alguns dados sobre isso, mas posso já dizer que não vão ser dados muito bons, no sentido em que não vão ser dados muito fiáveis. Valem o que valem, no entanto, assim, esses dados andam aí, claro, eu também não, mas eu não os tenho comigo. Por isso, assim, desculpa, mas vou tentar então procurar a resposta a isso. Bem, eu acho que assim, há aqui muitas perguntas, mas isto aqui é só até às 7. Por isso vamos ter que aqui deixar. Vamos ter que aqui acabar com este webinar. Assim, queria agradecer a toda a gente, espero que tenha sido interessante para todos e espero que nos possamos encontrar outra vez em outros webinários que tenhamos. Espero que toda a gente também passe aqui uma boa quarentena, que aproveite para passar tempo com a sua família, para estar aqui, para estar também ocupado com coisas que são boas para a pessoa e que no fundo tenha menos tempo para,
ou na sua normalidade para o fazer e pronto, porque também há de certeza coisas boas a fazer nestes tempos menos bons. Muito obrigado a todos, um abraço e pronto, e até à próxima.